Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje a parábola é a dos talentos e o título dado por Rustem, no terceiro tomo, é Parábola dos Talentos, Servo Inútil, Parábola dos 10 marcos. Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Vamos ler Mateus. Porque é assim como um homem que, tendo de partir para longe, chamou seus servos e lhes entregou os bens que possuía. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E partiu sem mais demora. Foi-se o que recebera 5 talentos, entrou a negociar com ele e ganhou outros 5. O mesmo fez o que recebera 2 e ganhou 2. Mas o que apenas um havia recebido, lá se foi com ele, cavou um buraco no chão e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e, apresentando-lhe outros 5, disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Entra na alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2, que com eles ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Entra na alegria do teu senhor. Veio por fim o que só 1 talento recebera e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste e colhe aonde não espalhastes. Temendo-te, fui-me e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que te pertence. Seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, pois que... seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, pois que sabias que ceifo aonde não semeei, que colho aonde não espalhei. Devias ter entregado o meu talento aos banqueiros, e assim, à minha volta, eu receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo aquele que tem se dará e terá em abundância, e aquele que não tem será tirado até o que parece ter. Eu servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá pranto e ranger de dentes. A outra parábola não fala de talentos, fala de minas, ou marcos, minas. E aí, no caso, nós estamos falando de moeda, tipo de moeda como nós falaríamos hoje de dólar, de euro, de real, de libra, né? Então, minas, marcos, talentos são nome de moedas, né? Com valores altíssimos. Não dá para se comparar com o dólar, não dá para se comparar com o euro, né? Muito bem. Elas, no caso aqui, têm valores estratosféricos. Uma outra coisa
é que então nós temos duas parábolas, uma falando de talento, a outra falando de Minas ou Marcos. E essas parábolas, elas são iguais. Um detalhe para um detalhe para outra, mas elas abordam o tema do exercício da multiplicação dos recursos. E em que contexto que elas se encontram? Por exemplo, na parábola das minas, fala que Jesus se aproximava de Jerusalém. Logo, já estamos no final da missão de Jesus. Nós estamos nos últimos 10 dias da missão de Jesus entre nós aqui na Terra, quer dizer, da missão visível dele aqui entre nós na Terra. E como nos reza as revelações espíritas, né? E se encontra no nosso livro 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, essa parábola foi dita essas parábolas, tanto a do talento quanto a das minas, na casa de Zaqueu, que é o nosso Bezerra de Menezes, né? Que quando for batizada vai trocar o nome para Matias. Muito bem. Então nós já estamos ali no final da vida do exercício entre nós de Jesus. E então esse é o contexto. E qual é a ligação desta parábola com o que a gente vinha estudando? Nós, há 2 reuniões atrás, estudávamos a parábola das 10 virgens em Mateus, exclusiva de Mateus. E a parábola das 10 virgens, né, ela está no capítulo 25, versículo de 1 a 13. E o tema de hoje, que é a parábola dos talentos, começa no versículo 14. Então, qual é a ligação do versículo 14 com esses outros 13 que são da parábola das virgens loucas e das virgens prudentes? Nós aqui trabalhamos na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, que no capítulo, então, 25 de Mateus, versículo 1, começa assim: o reino dos céus é semelhante. E Mateus, ele sempre usa céu e não Deus, porque ele, sendo um judeu legítimo, não podia usar o nome de Deus em vão. Por isso que ele fala em reino dos céus. Já Lucas, que tinha conhecimento grego, ele fala do reino de Deus. Muito bem. E aí, no caso, esse versículo diz, né? O versículo 1 da parábola lá, que começa a parábola das virgens loucas. O reino dos céus é semelhante, aí começa a história das 10 virgens, etc., das 5 prudentes, das 5 imprudentes, etc. E o versículo 14, como começa? Começa assim: porque é assim como. Ora, então ele está amarrando as duas parábolas. Ele está colocando a parábola dos talentos unida à parábola das virgens loucas e dizendo assim, como começa a parábola das virgens loucas: o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, aqui começa. Também pode-se dizer que o reino dos céus é semelhante. Ora, então, para se falar das parábolas das minas e dos talentos, o cabeçalho é esse. A frase inicial é: o reino dos céus é semelhante a essa história. Como é que era a história? Havia um homem, como diz Lucas, né, de alta nobreza, né, ou um senhor poderoso, como diz Mateus, ou um senhor poderoso, dono de muitas propriedades, ou como diz Lucas, de alta estatura, de alta nobreza. Logo está se falando, se é do reino dos céus é semelhante, quem tem alta estatura, quem tem nobreza no reino dos céus? No nosso caso, seria o Cristo. Muito bem. Então, essa é a imagem. E aí este homem, ele resolve chamar os seus servos e distribuir bens para que esses servos trabalhem, multipliquem para ele. E no caso da parábola dos talentos, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Para um, 5 talentos. Para outro, 2 talentos. Para outro, 1 talento. Tá certo? E aí o que é que eles fazem, né? Esse homem vai para um local distante, vai para suas terras distantes, e os servos deveriam multiplicar esses talentos. Como eu disse para vocês, o talento é uma verdadeira fortuna.
Muito bem. Então eles tinham de multiplicar. E começa, então, o exercício. Cada um vai realizar segundo o próprio texto fala, a sua capacidade. Quem tinha 5 talentos multiplicou por mais 5. Quem tinha 2 multiplicou por mais 2. E o outro que recebeu 1 talento, só tinha capacidade para gerenciar um talento, ele achava que o Senhor era muito temeroso, que o Senhor castigava, que o Senhor era muito exigente. Ele, com medo de perder esse talento, ou melhor, além de não multiplicar esse talento, ainda perder em aplicação esse dinheiro, esse recurso, o que ele faz? Ele enterra o talento. Ele enterra o talento. Lá na outra parábola das 10 minas, minas volta a dizer também uma fortuna, o Senhor chega e chama 10 servos e dá para cada uma mina ou um mar. Ó, toma aqui. E faça esse meu recurso girar. Então está se falando de dinheiro e fazer girar aplicação financeira. E ele ainda fala isso, dê giro ao meu dinheiro. O texto é o pé da letra. Então, dê giro ao meu dinheiro. Isso no mercado financeiro a gente chama da ciranda financeira. Então, é dê giro, ciranda financeira, a mesma ideia. Então, faça com que isso se multiplique. E ele tinha uma terra na qual ele era proprietário, da qual ele é proprietário, e é uma terra distante, e ele foi lá tomar posse dessa terra. Quando ele chega lá nessa terra que ele foi tomar posse, por enquanto que os servos estavam aqui cuidando das suas minas, né, do seu dinheiro, ele foi lá tomar posse daquela outra terra, e lá os inimigos não deixaram ele tomar posse. Lá os homens desta terra distante odiavam ele e disseram, nós não queremos você como rei. E colocaram ele de lá para fora. Ele volta, chama então os seus servos e falaram assim, por enquanto que eu estive fora, o que vocês fizeram com as minhas minas? E eles disseram, né? Um apareceu e falou assim, ó, tenho aqui 10 minas e eu multipliquei por outras 10. Perdão, de uma mina que você me deu, eu multipliquei para outras 10. O outro disse que multiplicou por uma determinada quantidade, né? E assim foi. Até que teve um que diz, olha, eu, sabendo que você é exigente, o que eu fiz? Eu enterrei ela. Eu enterrei essa mina, não enterrei, eu botei num lenço, coloquei ela num lenço, quer dizer, guardei ela muito bem em casa, né? Com medo de perder. E o Senhor reclamou dele, dizendo que ele era um servo mau. Qual é a conclusão que a gente tira aqui dessa história? Que o objetivo, então, era, nas duas parábolas, multiplicar os recursos. É isso que o Senhor deseja. Se você tem um talento, tem que multiplicar esse talento. Agora, é interessante que para todos eles, o Senhor dá a mesma coisa. Repare que aquele que tinha 5 talentos, o Senhor diz para ele, servo bom e fiel, vem para a alegria do meu reino, vem para a alegria do seu Senhor. Então o que ele ganha? Ele que tinha 5 talentos, ele fica com mais 5 para ele administrar. Mas se ele agora fica com 10 talentos, prestem atenção, esses talentos não são dele. Os 5 talentos originais pertenciam ao Senhor. Ele prestou contas, o Senhor disse, servo bom e fiel, agora você vai ficar com 5 que você já tinha para administrar e eu vou te dar mais 5 para você administrar, do que é meu. O que você vai ganhar? Servo bom e fiel. O que você vai ganhar? A alegria do meu reino. É isso. O outro, que tinha 2 talentos, multiplicou. E aqui tem mais 2 talentos, e ele fala a mesma coisa. Apesar do outro ter tido menos capacidade, recebeu menos, e agora ainda estava com relação ao outro com menor condição, mas recebe também a mesma bonificação. Que quando ele multiplicou de 2,
e agora apresentou os outros 2 talentos, ele servo bom e fiel. Você vai ficar com esses talentos para você multiplicar, e servo bom e fiel, vem para a alegria do meu reino. Ganhou a mesma coisa, a alegria do reino. Tá certo? E o outro que tinha 1 talento, enterrou o talento, ou na outra parábola, enterrou, botou no lenço a mina e escondeu, ele diz, servo mau, foste preguiçoso, logo covarde. Aí o cara diz, mas é porque eu tinha medo, porque eu sei que você é exigente. Ué, mas aí cadê a coragem? Cadê o seu empenho, a sua dedicação? E além do mais, se você não era capaz de gerir um negócio sozinho, por que não foi pedir ajuda de um consultor financeiro? Por que não foi pedir ajuda do banqueiro? Numa ele usa o pé da letra a palavra banqueiro, no outro ele usa o pé da letra a palavra banco. Por que não foi pedir ajuda no banco? Por que não foi pedir ajuda do banqueiro, de um administrador financeiro? Você foi preguiçoso, mais do que preguiçoso, você foi mal, mas foi mal porque eu estou tendo prejuízo. Então foi mal, foi preguiçoso e automaticamente foi covarde, porque ele disse que era temeroso. E o próprio Senhor diz assim, vou te julgar pelas suas palavras. Se você não achava que eu era tão exigente, não fez nada, já sabendo que eu era exigente, por que não foi pedir ajuda? E vem então as recomendações. Na parábola dos talentos, ele vai dizer assim, tomai o talento desse que não tem, porque não é dele, o talento pertence ao Senhor para ele administrar. Então até aquilo que ele não tem será tirado, quer dizer, o que ele não tem? O talento que não é dele. O que vai ser tirado dele? A capacidade de administrar o talento do Senhor. Eu não te quero como administrador dos meus recursos. Se você é preguiçoso, é mau, é covarde, eu não quero você administrando o meu patrimônio. Então o que ele perdeu? A capacidade de administrar o recurso do Senhor. E é aí, nesse exato momento que ele perde isso, ele então não vai mais administrar aquele talento, e o talento passa por quem tem mais. Lá no caso da parábola das minas, ou dos marcos, quando ele coloca num lenço, o Senhor disse, também servo mau. Por que não procurou a ajuda do banco? Então, até aquilo que você não tem será tirado. Dá para aquele que tem 10 cidades. Dá para o outro que vai ter 10 talentos. Ou para o outro que vai ter 10 marcos. Porque ele ganhou um marco, de um marco ele multiplicou e passou a ter 10. Então dá para esse que não tem. Agora ele vai ter 11. Aí até entraram na conversa, na parábola, há uma voz que fala, mas Senhor, mas esse já tem 10. Você vai dar mais para ele já tem 10 marcos para administrar. Aí o Senhor vai dizer para ele, em verdade vos digo que aquele que tem vai ganhar mais e vai superabundar. Vai ter muito mais condição. Quanto mais tem, mais recebe. Vai superabundar. E aquele que não tem será tirado. E aquele que não tem, então, que nas duas passagens é tirado, de um tirou o talento, do outro tirou o mar, o que eles ganham? Na parábola dos talentos, diz, tragam ele aqui, ele vai ir para as trevas exteriores, além de ir para as trevas exteriores, ele vai para um local onde há prantos e ranger de dentes. Como ele é mau, ele vai para as trevas exteriores. Então nós temos que ver o que é isso, trevas exteriores. O outro, o Senhor não diz o que vai acontecer com ele, diz que ele é mau, ele vai perder o talento. Podemos imaginar que vai acontecer com ele a mesma coisa do que aconteceu com o da parábola dos talentos, ele vai perder as minas, né? E então, como o Senhor diz na parábola dos talentos, você vai para as trevas exteriores, aonde há prantos e ranger de dentes, a gente pode imaginar que na outra parábola seja a mesma coisa, mas lá não conta. Lá volta para aquele tema quando o Senhor vai fazer a viagem e deixa os servos administrando as minas ou os seus recursos e
quando ele vai lá para uma cidade da qual ele é dono, que ele é proprietário, e quando ele vai lá para aquela propriedade que ele é dono, lá não vão querer ele, lá não vão odiá-lo, e vão dizer, nós não queremos você como rei, e vão tirar ele de lá. Aí ele chega agora, assume com poder, diz, tragam-me aqueles inimigos e matam-os na minha frente. E aí termina assim. Mas terminar assim a passagem fica complicado, porque Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Se aquele que te ofendeu, né, você perdoa. Se ele voltar a te ofender, perdoa. É isso. Mais ainda, se alguém te bater na face, dá outra. Se mandar você andar 1000 passos, dê 2000. Não é isso? Então, como é que fica? Perdoar 70 vezes 7. O cara errou. Aí vai para as trevas exteriores, para onde há prantos e ranger de dentes. Os que não queriam que ele ficasse lá nas terras dele, tragam-me aqui e matai-o aqui. Poxa, e o perdão? Como é que fica? Né? Então, porque o que mais surpreende é que a gente fazendo o estudo da passagem e vendo o primeiro versículo, está amarrado com o primeiro versículo do reino dos céus é semelhante. Então como é que o reino dos céus pode ser semelhante assim? Se o Cristo manda amar, se o Cristo manda perdoar, manda não ser vingativo, ainda diz no Pai Nosso, perdoa-os, porque é assim como a gente perdoa o outro, o Pai vai nos perdoar. Esse Senhor não vai ser perdoado. E como o reino dos céus pode ser semelhante a isso? No reino dos céus, uma situação como essa. Um sujeito que foi covarde, realmente foi mal, né? A ideia vai para as trevas exteriores. Vai para onde há prantos e ranger de dentes. E o outro que não deixou você tomar nas suas terras, foi considerado então teu inimigo, tragam ele aqui e matam-os na minha frente. Então, nós temos que ver as coisas assim com cuidado e tal, e montar assim um certo estudo para ver o que isso vai dar. Vamos lá. Primeiro, o sujeito lá, ganhou 5 talentos, multiplicou esses 5 talentos, ficou com 10 talentos. E o Senhor disse, muito bem, parabéns, servo bom, você é um servo bom, vem para a minha alegria, vem para a alegria do seu Senhor. O outro tinha 2 talentos, multiplicou esses talentos, ficou com 4 talentos, e o Senhor disse, servo bom e fiel, servo bom e fiel, vem para a alegria do meu reino. O outro tinha 1 talento, ele vai enterrar esse talento, vai devolver 1 talento, não ganhou nada de juros, de multiplicação, e o Senhor diz, servo mau, vai para as trevas exteriores, para onde há prantos e ranger de dentes. Tá certo? Porque aquele que muito tem, vai dar esse talento para o que muito tem, porque o que muito tem, foste fiel no pouco, diz Jesus. Se foste fiel no pouco, vai ganhar muito. Vai ter muito. Vai ter em abundância, porque foi fiel no pouco. Ora, continuemos aqui. Eu já falei que talento é uma fortuna. O sujeito ganhou 5 talentos, multiplicou 5 talentos, ficou com 10. Disse o Senhor, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, vai ganhar muito. Para a parábola,
ter 10 talentos, ter 4 talentos ou 1 talento é pouco. Para o muito, você vai ganhar muito. Só é muito para aquele que é servo bom e fiel. E o servo bom e fiel é que ele diz: vem para a alegria do seu Senhor, para a alegria do reino do seu Senhor. Então, no exato momento em que você vai para a alegria do seu Senhor, que você é fiel ao seu Senhor, e nesse exato momento você se une ao seu Senhor, fiel é fidelidade. Só aí, quando você ganha a alegria de participar da alegria do Senhor, é que você passa a ter muito. É isso. Você só passa a ter muito quando você passa a viver na alegria do Senhor. E como é que você vive na alegria do Senhor? Porque tem 2 talentos, porque tem 4 talentos, porque tem 5 talentos, tem 10 talentos. Para o Senhor isso é pouco. Apesar de ser uma fortuna incalculável, 10 talentos. Imenso. Tá? Mas para a parábola é pouco. Como se estivesse dizendo assim: qualquer recurso material é pouco. O que vale é a sua capacidade de fidelidade. E aí, nesse exato momento em que você é fiel, você está sendo fiel ao meu recurso, nesse exato momento, aí você ganha um patrimônio fantástico. Você pode dizer: agora eu pertenço ao espaço psicológico, que é mais do que físico, que é um espaço psicológico, que é a alegria do meu Senhor. A palavra no original também pode ser, daria a tradução de bem-aventurança. Você vai ser um bem-aventurado, vai ter alegria, felicidade. Você vai viver no contentamento da unidade com o Senhor. Aí é muito. E aí diz a passagem que não é tão complicado. Não é complicado a gente entender. Que aquele que tem muito, esse terá em abundância muito mais. Porque o problema não são os 10 talentos que ele tem agora. É que como ele está unido ao Senhor, ele tem capacidade de fazer qualquer coisa. Porque a hora que, como ele está unido ao Senhor, e o Senhor sabe que ele é fiel, o que ele pediu ao Senhor, o Senhor concede a ele. Se ele precisar de mais talentos, precisar de mais recursos, de mais situação, precisar de apoio, não é? Ele vai ter o consultor direto. Porque ele agora, podemos dizer, ele convive com esse, diz a parábola, convive com esse de alta nobreza, ou com esse senhor proprietário. Então, quando você convive com esse senhor da alta nobreza, você imagina você conviver com o Espírito puro, você imagina você conviver com o Avatar, você imagina você conviver com Cristo, né? Você tem intimidade com Cristo, participar da alegria com Ele. Puxa, a hora que você quiser, bate um fio, né? Nem precisa ligar, porque a ligação já é automática, já está nesse contato com Ele, o que você precisar, Senhor. Pronto, você tem tudo. Aí eram 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Eles comeram e sobraram 12 cestos, pães e peixe. E depois eram 5.000, fora as mulheres e as crianças. E eles comeram e sobraram 12 cestos. É estranho, porque com 4.000 sobrou 7. Com 5.000 sobra 12. Parece que o recurso não acaba. E ainda termina dizendo que é 12, porque o 12 na numerologia quer dizer completo, porque ninguém nasce sem ser dentro das 12 casas zodiacais. Então o todo está dentro das 12 casas zodiacais. Né? Todo mundo nasceu num signo. E logo 12 quer dizer o todo. O que sobra é o todo. O que sobra é abundante, não acaba nunca. E aí uma outra coisa, eram 10 paralíticos, 10 leprosos, os 10 ficam curados. E se fosse um só? Também. E quem é mais difícil, curar um paralítico ou 10? O que é mais difícil, multiplicar um pão ou 5.000?
O que é mais difícil? Multiplicar um pão ou uma migalha de pão? Você não sabe fazer uma migalha de pão. Quanto mais um pão, quanto mais 5.000 comes. Recurso que não acaba. Aí a outra situação é a do mar. O mar estava agitado, o lago, mar, me obedeça, lago. E aí vem a frase ainda, e o lago, o mar, o obedecia. O recurso não acaba, porque o que acontece, imagina você ser, de vez em quando a gente nota nos táxis aí, ou nas combis, né? Sou filho do homem. Pô, você é filho do homem, você tem tudo. É o que eu sempre conto aqui nas nossas palestras, né? Do Pedrinho e do Lucas, que são os meus filhos, né? Eles não compraram o apartamento que a gente mora. Mas é deles. Eles falam, a minha casa. E até mesmo quando mudo em casa, vou morar em outra, como é o caso do Lucas, continua sendo a minha casa. Hoje eu vou lá comer na minha casa. Né? É a minha casa. Eu acho tão estranho quando a Regina fala, onde eu vou? Na minha casa, lá em Botafogo. Mas ela já não está lá mais há 30 e tantos anos. Mas é a minha casa. E é como você fala, é meu pai, é meu pai. Porque até na cruz, quando Jesus deu Maria para João, né, eis aí tua mãe, filho, eis tua mãe. Jesus não deixou, não está dizendo, ela vai deixar de ser minha mãe, você que agora vai cuidar dela, ela não é mais minha mãe. Não, eu estou dividindo, compartilhando a minha mãe. Quando você compartilha alguma coisa no Facebook, na tua página fica aquilo que você compartilhou. É isso. Então ele fica com a mãe e dá a mãe dele para o outro. E a mãe inteira. A mãe inteira que fica comigo e a mãe inteira que fica com o João. Só no gesto do amor é que você multiplica assim, dessa forma, em abundância. E aí, nesse exato momento, diz que aquele que tem, muito terá, e terá em abundância, porque no exato momento que você tem em abundante, não vai deixar de ter nunca. É igual um camarada que faz um bom negócio no banco e paga tudo direitinho. Você nem pede, já tem lá um limite lá para você, à sua disposição para tu meter a mão. Tá certo? Toda vez que você é um bom pagador, vai ganhando mais, o banco vai te dando mais. Não é isso? Isso nós estamos falando dos bancos daqui da Terra, né? Na economia daqui da Terra, nas situações daqui da Terra, no mundo assim desequilíbrio. E é tão verdadeiro isso, na parábola, que aqui na Terra não se empresta dinheiro para pobre. Aqui na Terra, se antes para receber o dinheiro, você tem que fazer um cadastro e dizer que tem condição para pagar. E que tem os imóveis, tem tudo como garantia, e que tem condição de pagar. Aí o cara vai te dar o dinheiro. Logo, segundo a sua capacidade. Igualzinho, a parábola está dizendo isso, segundo a sua capacidade. O sujeito que ganhou 5, o outro 2, o outro 1, ele tem capacidade de multiplicar os talentos. Cada um recebe segundo a sua capacidade. E aí a passagem fala, então, que só tem muito para Jesus quem está unido em unidade com o plano espiritual. Em unidade com o plano espiritual. Esse é o que tem muito, porque tem tudo, porque tem Deus. É aquilo que eu falo, é minha casa, mesmo você não comprou. O cara o Senhor, o Salmo diz, o Salmo 15, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança. Puxa, imagina, qual é a tua herança? A de Deus. O que Deus tem? O todo. Acabou. Então, quando o Lucas diz, o que é meu? É tudo que é do meu pai? É o carro do meu pai? O carro do meu pai? É o apartamento do meu pai? A casa do meu pai é minha? Assim, quando você é filho de Deus, você tem um todo. E como a gente resolve as coisas para o Lucas, arruma o negócio para ele e tal, o pai faz tudo pelo filho, imagina o pai, Deus, fazer tudo para o filho que ele ama. Então, a hora que ele precisar, ei, são 5.000 aqui agora para comer pão e peixe. Vem a abundância da sobra. Tá certo? A pesca, a tal pesca foi interessantíssima. Eles passaram a noite toda no pescando. E aí não pegaram. Jesus diz, joga a rede para a direita. Ou melhor, vocês não estão jogando a rede para a direita sob o meu comando. Negócio direito, não estão fazendo direito sob o meu comando. E aí era tanto peixe que eles tiveram de pedir ajuda a um outro barco, porque era peixe demais. Então é isso que eu tenho muito.
E é nesse exato momento em que você é fiel a esse recurso e que você tem bem claro que o recurso não é seu. Porque toda vez que você quer ficar com ele para você, imagina um sujeito que vai trabalhar no banco, que é bem um caso desse, e lá ele é caixa no banco e chega lá uma pessoa com um cheque, eu quero sacar aqui R$500. Ele, como sacar? Sim, quero te dar esse papel e levar R$500. Não, senhor. Você daqui desse caixa não vai levar. Isso aqui é meu. Eu vou querer, poxa, aí o que fez? Vai chamar o gerente e ele vai ser mandado embora. Vai para fora do banco, ou vai para o lado externo do banco, tá certo? Vai ficar numa penúria do lado de fora do banco. Porque o dinheiro do caixa não é dele. Para falar a verdade, não é nem do banco, pertence ao cliente, no caso ali, tá certo? E aí, nesse exato momento, se ele é louco de achar que o dinheiro é dele, ele vai perder até aquilo que ele tem, que é o salário dele. O que ele tem? Ele tem o salário dele, ele não tem o caixa. Ah, porque o meu caixa, eu estou administrando o meu caixa. Não, você está administrando o caixa que o banco te deu para administrar, ele é seu. E não pode errar, que no final tem que bater. Fazer o balanço, papai, bater tem que dar certinho. Porque você está administrando o recurso dos outros. A única coisa que é seu é que você trabalhando no final vai ganhar a alegria ou a tristeza do teu salário. É você que vai ter que medir o que você acha que é bom ou não. Tá certo? E aí, se ele não faz isso, se ele não é um bom administrador, não trabalha bem esse recurso, até aquilo que ele não tem, que é aquele dinheiro, ele vai perder a capacidade de administrar e vai para o lado de fora do banco, vai ser mandado embora. Tá certo? E vai para onde? A prantos e ranger de dentes. Hoje nós sabemos que 13 milhões de brasileiros estão aonde há prantos e ranger de dentes. Não é fácil estar desempregado. O país está num caos. E aqui nós não estamos fazendo o tom de brincadeira da palestra, apesar do sorriso, da alegria, porque a palestra, realmente o tema da palestra é muito gostoso, mas é muito triste. Hoje a situação mais grave que o país passa é o desemprego. E não existe nada pior do que o desemprego, a falta do trabalho. Porque ele não dá dignidade, o homem perde a sua dignidade. Ele perde a sua dignidade. É muito duro. Porque quando ele trabalha, ele ganha o dinheiro dele, né, o dinheirinho do salário dele, poxa, ele é digno, ele não precisa ficar, sabe, se rebaixando. Então, perder essa dignidade é muito triste. E agora, realmente, é ranger de dentes. Agora, imagina que aqui a gente espera que o governo, seja lá que governo for, direita, esquerda, centro, de alto, de baixo, e tem governo baixo também, né? Tem governo alto, esse é mais difícil ter governo da altura, mas tem governo da baixeza também, e tem da esquerda, da direita, de centro, etc. Mas reparem, a função, o objetivo do governo é dar recurso. Agora, o que? No caso é gerar emprego, gerar a satisfação do seu eleitorado. E aí, nesse caso, na parábola, o que a gente não entende é que esse governo é do alto. Ele é alto nobre, de nobreza das alturas, diz a parábola das 10 minas. E ele é do governo, ele é um nobre, um alto nobre, de alta hierarquia. E o reino dos céus é semelhante a isso. Então o sujeito aqui, se ele é um mau administrador, ele perde o recurso e fica na miséria. Essa é a situação daqui no mundo. Mas no reino de Deus, como é que pode? No reino de Deus, o sujeito está lá bem consciente. O representante de Deus, aquele que tem muito e está na alegria de Deus, que é esse alto representante, que é o Cristo, ele faz essa conclusão. Para esse que não tem, eu vou tirar desse que não tem nada, que foi um mau administrador, vou dar para o que tem, até aí tudo bem, e ele vai para onde? Para as trevas exteriores, para onde há prantos e ranger de dentes. O que isso significa? O que são trevas exteriores?
Se você pensa em treva exterior, você não pode imaginar que existe uma treva interior. Existem umas trevas exteriores, que a parábola fala. Mas não está dizendo, ela não fala que existe uma treva interior. Ela diz que existe as trevas exteriores. O que ele fala de interior, eu disse aqui para vocês. Isso é interior. Eu disse assim: quando o servo multiplicou os seus talentos, e de 5 multiplicou para 10, o outro de 2 multiplicou para 4, ele diz: servo bom e fiel, vem para a alegria do meu reino. Eu disse: mais do que um espaço, é um ambiente ou um espaço psicológico, porque a alegria está ligada ao afeto, à emoção, é psicológico. A medida não é uma medida para toda medida financeira, ele chama de pouco. Ele só chama medida não quantitativa, mas medida qualitativa. Só isso, a qualidade que ele chama de muito. E para ele é a alegria do convívio com Deus, da unidade com Deus. Logo, é uma atitude psicológica. Só isso que é muito na parábola. Volto a dizer aquela historinha de um homem muito rico, foi falar com Chico Xavier. Passado um tempo, o Chico disse: conheci um homem que era tão pobre, que só tinha dinheiro. Para a parábola, você só ter dinheiro é pobre. Rico é algo que não tem a ver com quantidade, e sim com qualidade. Você pode continuar aqui com 10 talentos, 5 para trabalhar, multiplicar, mas não é isso que te dignifica. Na parábola, o que te dignifica em termos de qualidade, que é muito, é viver na alegria do Senhor. Logo, é psicológico. Então, o que está falando de treva exterior, e se o ser principal da parábola é o Cristo se você está unido a Cristo, você está na alegria do Cristo. Se você não está unido a Cristo, você está nas trevas exteriores. Está sem contato com Ele, está na exterioridade. Exterioridade com relação a Ele. Porque quando o sujeito multiplica os talentos, em que ele diz que aquilo era pouco, mas a qualidade dele, a sua capacidade qualitativa, você é bom, cara. Isso é qualidade, não é quantidade. O homem não é coisa. É isso que te dá condição de estar unido a mim. Vem para a minha alegria. Então agora, nesse exato momento, eu estou unido a Cristo. E se está unido a Cristo, você está na alegria dele. A alegria é interior. Tá certo? E está separado de Cristo. Está separado de Cristo é o exterior. É aí que está separado dele, separado de Cristo. É que te dá a condição de viver fora dele. E todo aquele que vive fora de Cristo está nas trevas exteriores. Todo que está sem unidade com Cristo está nas trevas exteriores. Compreenderam aonde nós estamos? Cada um vai saber mais ou menos como é que está. Se já tem uma aurazinha, se já tem uma aurora, né? Um poente. Como é que você está em termos de luminosidade? Não é isso? Como é que você está em termos de satisfação? Então, aquelas pesquisas de qualidade, pesquisa de satisfação, né? Agora saiu uma pesquisa aí que o Brasil ficou em 22º lugar em qualidade, de felicidade, né? Fizeram uma fórmula para medir felicidade, o Brasil está em 22º lugar, e se não me falha a memória, a Finlândia está em 1º lugar. Então fizeram uma fórmula para medir qualidade. Muito bem, isso aqui se mede
Qualidade por quê? Aí, segurança no trabalho, segurança de saúde, segurança na vida de violência e tal. Então foi feito lá um parâmetro para se medir felicidade. Para o Cristo, só tem uma forma de medir felicidade. Se você está unido a Ele. Se está unido a Ele, você ganha tudo aquilo que Ele tem. E a coisa melhor que o Cristo tem é a alegria. Aí você fala assim, mas a coisa melhor que o Cristo tem é a alegria. Sim, é uma frase, nós falamos muito pouco essa frase, ela está no Evangelho. Essa frase é do Evangelho. Eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. A frase de Jesus. O que ele está dizendo, que o que ele tem de melhor é a alegria. Vamos para a escadinha, parábola das virgens loucas, o tema que a gente falou na vez passada sobre a amizade, e agora ele está falando em alegria. É uma escadinha. Você pode ser casado com Cristo. Depois você pode ser amigo do Cristo. A coisa mais extraordinária que Ele quer te dar e servir quando Ele era garçom, e nós vimos na palestra passada, em que Ele dizia para os servos, senta aqui que eu vou servir, qual era o quitute que Ele estava servindo. Agora na palavra diz, o que eu quero te servir? Servo bom. Ele fala, servo bom, senta aqui, ó, que eu vou te servir. O que Ele quer servir? Dá para o cara a alegria. E a alegria, ele fala, ninguém poderá tomá-la de vós. Logo, não é uma alegria exterior. Nós não podemos imaginar os santos, lá os unidos a Cristo, né? Andando pela rua assim, feliz, rindo, feliz. Não é assim, né? Nós não encontramos assim Pedro, nós não encontramos assim Paulo, nós não encontramos assim Francisco de Assis, nós não encontramos Pietro Baldi, nem Chico Xavier, nem Teresa d'Ávila. A vida é luta, a vida é difícil. Não é fácil administrar os talentos aqui no mundo, não é fácil administrar as cidades. Imagina um sujeito que tinha um marco, multiplicou, ficou com 10 marcos, ele ganhou 10 cidades para multiplicar, para trabalhar. Não é fácil. Não é fácil trabalhar aqui no mundo. Repare que quando o Senhor veio aqui para assumir a propriedade dele, lá na parábola das minas, né, as pessoas disseram, nós não gostamos de você, sai daqui, que é o caso de Jesus. Então, o texto fala que o que eu quero te dar é alegria. E é lógico que essa alegria não é uma alegria externa. Ainda diz mais, ninguém poderá tomá-la de vós. Como ninguém? Como ninguém? Será que aqueles romanos que botaram Pedro na cruz não tomou a alegria dele? Interna não. A interna não. Não quer dizer que ele foi para a cruz engargalhada, que não tem lógica. Apesar de Estevão, diz o texto, receber pedrada com uma fisionomia em estado de êxtase, de contentamento, porque ele estava vendo Cristo. Mas botaram o Cristo na cruz, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então repare que apesar da cruz, a confiança, a entrega, né, a certeza de Deus é que essa que é a total. A cruz e essas outras coisas é o pouco aqui, são os problemas daqui da vida, etc. Mas o muito é que você está unido a Cristo. A minha vida é dele, me pertence a ele. E aí eu tenho esta condição de certeza, de confiança, de fé, de fidelidade, servo fiel, unido. Essa é a tal da fé. Agora, então, quando eu estou com Cristo, eu tenho esta alegria, é minha interior. Ninguém pode tomar ela de mim. Acabou. Qualquer coisa, qualquer problema, olha, é o que eu contava para vocês aqui algumas palestras atrás. Nós tivemos a oportunidade de ir lá em Portugal, estar mais próximo lá da história dos pastorinhos, né? E eu contava aqui do caso do pastorzinho Francisco, né? Ele era pequenininho, né? 6, 7 anos, né? Então, criança, né? Quer brincar. E então chamava ele para jogar bola, jogar pedrinha, aquela coisa toda, né? E os meninos chamavam e muitas vezes ele perdia, e muitas vezes ele deixava mesmo o outro ganhar. E os outros chamavam ele de bobo, ganhei de você, ganhei de você. Ele falou, não estou nem aí, eu vou para o céu. Estou nem aí. Então, é lógico que é uma linguagem de criança. E assim ele ficou até desencarnar, ali ainda novinho, né? Com 8 anos que ele veio a falecer. Mas sempre dizendo isso,
Que importa? Na hora que os homens perseguiam, vinham aqueles interrogatórios todos. Ah, mas essa gente aí, esses padres fazendo tantas perguntas, tanto interrogatório. Ele abaixava a cabeça e dizia assim, mas aí como é que você está sofrendo? Está sofrendo muito? Não, eu entreguei a Nossa Senhora, que a gente chama aqui, né? Os umbandistas entregam a Iemanjá, né? Vão para o mar no final do ano e entregam para Iemanjá os problemas, etc. Para o mar que é imenso, para o mar resolver. Assim é a mesma coisa, eu entreguei para Nossa Senhora e fico feliz. O que for que acontecer comigo, eu vou para o céu. E quando ele foi preso, que levaram ele para a prisão, lá na cidadezinha principal, né? Que Fátima era um distrito, né? A Justrel, onde que ele morava, era um subdistrito. Aí quando eles levaram ele para a prisão, ele disse assim, pode ser que vão te matar lá. Sim, então vai me apressar a minha ida para o céu. Vai apressar a minha ida para o céu. Então, tudo depende do referencial nosso. Isso é lógico que é uma linguagem de criança, mas criança que tem tudo de sabedoria, né? É isso que é tal alegria. Ninguém poderá tomá-la de vós. Botou na cadeia? Vou mais rápido para o céu. Perdeu no joguinho? Ah, eu já vou para o céu. Então, essa é a alegria. Ninguém poderá tomá-la de vós, é interna. E toda vez que você está externamente na luta da vida, por enquanto você não uniu a Cristo, por enquanto que você não passar, esse é o título, servo bom e fiel, por enquanto você não passar a ser generoso e unido a Cristo, você não tem interiormente a tal alegria que Ele quer te dar, o tal quitute, o serviço que Ele quer fazer. Então, nesse exato momento, veja bem, faça uma releitura do texto. Ele não está dizendo, então, tira aquilo que ele não tem e manda ele para as trevas exteriores, aonde há prantos e ranger de dentes. Não, olha só, se ele é servo mau, ele não está unido a Cristo. Ele foi covarde, foi medroso. Não quis procurar a ajuda do banqueiro para multiplicar o talento. Não quis se unir ao Senhor, não foi fiel ao Senhor. Ele não está em unidade com o Senhor, ele está fora dessa relação com o Senhor. Ele já está nas trevas exteriores. E toda vez que você está nas trevas exteriores, que não está unido a Cristo, você vive no mundo do cão, no mundo da perseguição, no mundo do ódio. Para essa situação, tudo é muito complicado, é um ranger de dente tremendo. Agora o motorista de táxi dizia para mim, Estênio, que você veio de táxi, eu também vim, né? Olha só, ele dizia assim, no seu caso, eu tinha um pequeno engarrafamento, ali perto do Maracanã. No seu caso, se o senhor viesse pelo Estácio, pegando o metrô, ficava muito melhor, porque o senhor não ia pegar o engarrafamento. Eu falei, mas na rua Valdir Amaral, que esse pedacinho aqui está tendo muito assalto. Aí é verdade, inclusive acabaram de matar uns dias atrás um policial aí. Entenderam o que é ranger de dente? Essa é a condição do mundo, essa é a história, esse é o bate-papo do mundo. Ali tem assalto, ali vai chegar um outro que vai me roubar, ali vai chegar um outro que vai me enganar, é um parente meu que vai me trair, é um amigo meu que só está preocupado e interessado nos quitutes e não na amizade, né? São as coisas do mundo. É o seu colega de trabalho que quer te passar a perna, é o seu chefe que quer te explorar e ganhar mais dinheiro às suas custas. Esse é o mundo do cão que você vive. E eles são assim, e observe, você também é assim. Porque a gente adora falar mal dos políticos. Se a gente fosse político, talvez a gente estava aí com o nome sujo na Lava Jato. Tá certo? E no nosso caso, se for bobo, já estaria na mão do Moro, ó, um tempão. Ou somos suficientemente honestos, sinceros, verdadeiros, a nossa vida é pautada na correção, no bem, no perdão, no amor, na generosidade. Aí se somos, aí nós estamos nessa alegria interior, nessa certeza, estaríamos bons e fiéis unidos a Cristo. Como não estamos aqui no mundo, e o mundo é assim. E qual é a resposta que a gente dá para o mundo? A resposta é sempre das propriedades. Ah, Senhor, eu não posso te ser herdeiro agora, porque meu pai morreu, eu tenho que ir para o velório.
Aí Jesus diz: deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos. Ah, eu não posso te seguir agora, Senhor, porque eu tenho muitas propriedades, eu tenho que cuidar das minhas propriedades. Ah, eu não posso te seguir agora, Senhor, porque eu vou casar. Isso é passagem de Jesus, isso é passagem do Evangelho. Ele já deu esse tipo de exemplo. Se arruma-se muitas desculpas, como que se alguém que tem propriedade não pudesse seguir o Senhor, como alguém que o pai faleceu, você vai no cemitério, enterra o corpo do pai e continua servindo o Senhor, ainda dá um bom exemplo no cemitério, mostrando confiança, sobrevivência da alma e divulgando a mensagem, não é isso? E também, se você vai casar, poxa, vai fazer a coisa mais extraordinária da terra, que é a família. E aí, nesse exato momento, sendo um bom pai, sendo um bom marido, você é do Senhor. Será digno, amando a sua esposa, amando o marido, etc. Então, nós arrumamos desculpa. Agora eu não posso porque eu estou estudando. Agora eu não posso porque eu vou casar. Agora eu não posso porque eu tenho doutorado. Agora eu não posso porque tem pós-doutorado. Agora eu não posso porque eu sou um mala. Sou um chato. E aí eu fico adiando. Até quando? Eu vivo nas trevas exteriores. Humberto de Campos chama isso de obsessão passiva. O cara fala na maior cara de pau: agora não dá, agora não posso. Papai dizia assim: não posso me envolver com o espiritismo. Sei que o espiritismo dá muito trabalho e tem que ser levado a sério. Então pronto, ele chegou e falava de forma bem clara: não quero ser trabalho e nem quero ser sério. Pronto. Levou a vida que teve de levar, feliz, alegre, ótimo, namorando, mas no nível dele, conseguiu o que ele queria. Pronto, tá certo? E assim a gente também. Cada um tem as suas desculpas. Por que eu não posso fazer mais isso, mais aquilo outro, etc, etc. Então essas são as trevas exteriores. E nas trevas exteriores, como todo mundo aqui é inimigo, porque ninguém é amigo, dá sempre confusão. Dá sempre problema. Por isso que quando vai uma equipe lá, uma falange, não é isso? Uma quadrilha para roubar um banco, ou para roubar alguma coisa, qualquer uma relojoaria, no final não dá certo, porque um entrega o outro, porque no fundo eles não são amigos. Esse é o mundo do cão, do ranger de dentes. Olha aí agora por que os caras são presos aí, né? Porque um cara não é amigo, chega lá e entrega. Se fosse amigo e entregar o outro, ele conta tudo. Eu roubei sim, tá? Mas aquele, aí ele conta uma opção, também roubaram. Eles fizeram assim. Se você procurar o dinheiro, você vai achar lá. Isso é o mundo do cão. Um entrega o outro, porque não há amizade. O outro, que é amigo, não entregou ninguém. Ele podia ir na cruz e entregar. Peraí, Pilatos, deixa eu te contar. Aquele Anás ali, é assim. Aquele Caifás é desse jeito. Né? Aquele Pedro ali que me negou, ele dizia que era meu amigo. Aquele Judas ali, ele vivia comigo, ele quer 30 moedas. Se você olhar no bolso dele, tem 30 moedas. Bom, aí Jesus ia ficar livre, talvez ganhasse até um título de ajudante particular de Pilatos, tá certo? E nós hoje não estaríamos aqui apresentando a palestra falando sobre ele. Queremos falar sobre outro camarada, tá certo? Porque esse é o do mundo. É o mundo do ranger de dentes. Então, quando você está fora do Cristo, não está unido a Cristo, você já está nas trevas exteriores. E automaticamente está rangendo os dentes. É um mundo difícil. Hoje mandaram um WhatsApp para mim dizendo assim: é muito ruim morar no Brasil. Então, deve ser muito ruim realmente você que reencarnou no Brasil. E muito ruim o teu Deus, que não prestou atenção, você sendo uma pessoa tão boa, deixar reencarnar aqui nesse lugar de peste. Então é uma coisa assim que não tem lógica nenhuma que as pessoas falam, né? Isso é treva exterior. Porque lá nos Estados Unidos estão dizendo assim: também é muito ruim morar aqui com o governo, aí fala o nome do presidente lá, né? Aí lá na Inglaterra, ontem a May lá, a primeira-ministra, estava entregando a Inglaterra para se dividir da Europa. Na hora que ela discursava, os deputados lá, reclamavam, né? Poxa, ficavam assim, só que eles não vai assentadinho, né?
Não vai assentadinho. Diferente do menino que ontem foi e gritou com Dória, né? Fazendo escândalo de pé. Mas lá eles dá um vaia também, mostrando que não estão satisfeitos. E isso significa que qualquer lugar do mundo é assim. No exato momento que você não está em contato com Cristo, você tem ranger de dentes. Passou, vem na parábola lá das 10 minas, em que cada um tinha uma mina e multiplicou, ganhou a capacidade de administrar uma determinada quantidade de cidades. Aquele que tinha uma mina multiplicou para 10, vai administrar 10 cidades. Mas ganhou a mesma coisa, servo bom e fiel, vem para a minha alegria, participe da minha alegria. Pronto, isso que é importante. Então a história é a mesma. E no final, aquele que tinha uma mina e colocou no lenço e não multiplicou, o texto não fala nada por ele, porque nessa parábola que já contou. Lá só diz que ele vai perder a mina. Vai perder a mina significa perder, vai ficar em desemprego. E desemprego por causa de incompetência. Se já os competentes já está difícil de arrumar emprego, imagina o incompetente para arrumar emprego. Então é muito ranger de dente mesmo. Agora, ou então tem um currículo sujo por ser um mau administrador, ainda mais entre os bacanas, né? Entre as grandes organizações, quando o seu nome é conhecido no mercado e você faz um grande erro no mercado, depois para você assumir um local é complicado, porque todo mundo sabe e assim vai. Agora, na parábola lá das minas tem um casinho a mais. Diz a passagem que o Senhor era proprietário de uma grande terra, longe, uma terra longínqua, e que ele ia assumir essa terra longínqua. Quando ele chegou lá para assumir, disseram: nós não gostamos de você, nós te odiamos, vai embora. Tá certo? Agora, a terra era dele. Então vamos lá. Segundo João, eu anotei aqui, está lá em João, no capítulo 1, versículo 10. E o mundo foi feito por ele, por seu intermédio. É assim que começa o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. E o mundo foi feito por ele. E nada do que foi feito aqui no mundo foi feito sem ele. E ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, ou melhor, não o aceitaram. Logo está se falando do início do Evangelho de João, está se falando do Cristo, está se falando do nosso mundo. Então a parábola está dizendo que o Cristo veio aqui na terra para quê? Para assumir a terra que pertence a ele. Ele é o proprietário, ele fez a terra. E nada do que foi feito aqui foi feito sem ele. Logo ele é o nosso responsável. Diz Paulo de Tarso na sua carta à cidade de Éfeso, no capítulo 1, versículo 5. Ele é o nosso pai adotivo e ele nos adotou. Ele é o irmão mais velho, o pai adotivo, nos adotou. Fez o mundo para a gente. Ou nessa mesma carta também, na carta à cidade de Éfeso, diz lá: e ele criou os fundamentos da terra, quer dizer, as bases da terra. Logo, ele veio para esse mundo, veio assumir esse mundo, veio trazer para a gente o estatuto que ele quer como proprietário, que a gente viva aqui. Olha, aqui está o estatuto, é amar, é perdoar, é fazer o bem e tal. E disseram para ele: nós não te queremos, nós te odiamos, tá certo? Sai fora daqui. E botaram ele para fora através da cruz. Botaram na cruz e rua. E para ter a certeza de que ele depois se ressuscitasse, porque dizia que ele poderia se ressuscitar, e aí se acontecesse isso, apanhava ele e botava ele para dentro também. Foram pedir às guardas de Pilatos para tomar conta do Santo Sepulcro. E lá foi um capitão de milícia, juntamente com os seus soldados, tomar conta do túmulo, porque se ele ressuscitasse, pegavam ele outra vez. Só que ele ressuscitou, houve um tremor de terra, a pedra saiu do lugar, uns soldados, uns caíram, desmaiaram de medo, e o outro meteu o pé, saiu fora. E assim foram embora. Então, ele ressuscitou e acabou. E foi embora. Então, diz a passagem, ele pega aqui esse dinheiro e deixa os administradores para ir embora. E vai embora para essa terra distante. Depois ele volta para cobrar o dinheiro. Olha só. Olha como a gente vê na parábola. Ele distribuiu lá os talentos, ou as minas, né? E foi para essa terra distante. Foi para a terra distante, na qual ele é proprietário. Chegou lá, ele foi expulso,
e voltou. Fez a sua volta. Fez a sua volta. E na volta é que ele foi cobrar dos servos. E aí, o que vocês fizeram com o talento? Então você é servo bom, você é servo bom, vem para minha alegria, você é servo mau, etc, etc. O que nós estamos vendo aí? Que é um processo de afastamento dele, e é um processo de subida, de volta, de retorno. Descer e subir. Ir para a terra distante e voltar. Muito bem. E voltar para junto dos seus trabalhadores. Na carta de Paulo, nessa mesmo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 10, está assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu. Não só está falando da gente, não só está falando da gente. Aquele que desceu, nós descemos pela queda, ou como filho pródigo, e são os mesmos que vão subir pelo processo evolutivo. Então, descer é involução, subir é evolução, o mesmo que desce é o mesmo que sobe. E no caso do Cristo, ele que pertencia, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, ele que pertencia ao país da glória, ele que pertencia à estatura divina, espiritual, desceu e foi conviver entre nós na forma de servo. E foi humilde a tal ponto de morte, e morte de cruz. E lá na passagem de Paulo, na carta aos Efésios, ele fala: desceu às terras inferiores, ou que algumas traduções botam desceu ao inferno, e subiu ao mais alto dos céus. Então aquele que desceu às regiões inferiores sobe ao mais alto dos céus. É o mesmo. Aqui está dizendo, nessa passagem, desceu e foi para as terras distantes, terras muito distantes. E não existe terra mais distante psicologicamente do Cristo do que a nossa. Ele, a terra é dele, ele é a propriedade dele, foi ele que fez a terra. Nós estamos aqui para evoluir, nós todos somos filho adotivo dele, estamos distante dele psicologicamente. Estamos extremamente distantes do Cristo. Nós estamos muito mais perto dos animais do que do Cristo, se nós formos ver a nossa evolução. Que você tem mais intimidade, com a onça, com a cobra, com a preguiça ou com Cristo? Se você for pensar em termos de estrutura evolutiva do teu mundo interior. Qual é a tua intimidade? Qual é o teu parente mais íntimo? É a onça ou é a Nossa Senhora? É a cobra ou a fidelidade de um Pedro? O que é mais fácil para você? Trair um amigo ou ser fiel a Cristo? Ser uma pessoa agressiva, às vezes só porque uma pessoa te pisa no ônibus, ou ser uma pessoa que perdoa como Cristo mandou? Como é que está o seu nível? Então isso mostra o grau de distância. A maior distância não é a distância física. Às vezes a distância física, um daqui, outro está lá na China, que pode se entender muito bem. Um está aqui, outro está na China. Um tem uma cultura, um é espírita, o outro é do taoísmo. E se entende porque praticam bem. O problema não é distância física. O problema é de distância psicológica. O problema é distância psicológica. Aqui no nosso livro, Estênio, A Bandeira do Espiritismo, eu coloco uma frase aqui na abertura do espírito que deu uma comunicação e que Allan Kardec publicou. Era uma menininha de 12 anos que faleceu, e ela deu uma comunicação chamada Clara Rivière. E ela diz assim: aproximai as distâncias pela caridade. Tá certo? Então um sujeito que ele acha que ele é rico, que ele é da classe alta, e o outro é o pobre que está precisando, a distância não é ali, ele está pertinho do cara, né? Ele está esbarrando nele, às vezes está pulando por cima dele na calçada. O problema não é a distância física, o problema é a distância psicológica, do sujeito se achar o tal e achar que o outro é um nada. É isso. Então, é o cara do rapaz, né, que ficou apaixonado pela filha da empregada, né?
Essa é a melhor empregada que eu tive. Mamãe, eu estou apaixonado pela filha dele, mas pela filha da empregada? Isso mostra, é a melhor empregada. Ela não pertence ao seu grupo, à sua classe. Ficou claro? Aí é uma distância psicológica. É a melhor empregada. Mamãe, estou apaixonado pela filha dela, mas filha da empregada? Essa é a distância psicológica. E aqui nesse caso ainda está elogiando, que é bom empregado. Agora, quando você ainda tem um ódio e despreza o outro, é a distância porque o outro é preto, é a distância porque é negro, é a distância porque o outro é de outra religião, é muçulmano, ou porque o outro tem um olho apertadinho, é chinês. E assim vai. Né? Então é a distância de religião, é de raça, porque é judeu. E assim, essas são as distâncias. Então o sujeito desce, o Cristo vem até aqui e não é recebido, não é querido. Nós te odiamos, vai embora. Foi isso que fizemos com ele. E até hoje nós somos espinho nele. E vem ele hoje aqui, chegar aqui hoje no mundo. Imagina o que é que o Estado Islâmico ia fazer. Tá certo? O Trump ia logo dizer assim, ó, vou fazer um muro. Se Jesus nascesse no México, eu vou fazer um muro, tu não vai poder passar para cá, cara. E o governo nosso aqui, do Temer e a sua turma, já tinha desempregado ele. E pronto, ele não ia ter condição de pagar os impostos na carpintaria. Essa é a exclusão que o mundo faz. Ou não? E assim vai. Não adianta o cara dizer, chegar lá, bater lá, mas eu sou bom, cara, eu sou santo, mas tu tem o imposto para pagar. O imposto é agora em abril. Você tem para pagar, senão o leão vai te pegar. Acabou, não adianta que você é o que você não é. Por isso que todos os missionários, quando vêm aqui no mundo, o que ele faz? Renuncia logo tudo. Chico Xavier vai renunciar e vai trabalhar como auxiliar lá de uma fazenda, do governo federal. Pietro Baldi vai dar a riqueza dele toda, vai ser professor de inglês. E em todos os dois casos, mesmo assim, ainda ficaram com o olho. Mesmo assim. Pietro Baldi foi perseguido, problema de dinheiro, até o final. E o Chico Xavier é a mesma coisa. Até o nome dele, Francisco de Paula Cândido Xavier, ele tentou consertar 3 vezes o nome. O Emmanuel falou assim, cala a boca, para com isso, esquece. Ele botou Chico Xavier, que nem é o nome dele. Ele achava estranho. Ele achava estranho porque todos os irmãos chamavam Xavier e ele não. Porque não estava na certidão. Depois foram entender bem direitinho que lá em Belo Horizonte, na capital, procuravam o nome Xavier por influências de personagens ligados à igreja para mandar ele embora. Como não encontrava o nome, era Francisco de Paula Cândido, ele não foi mandado embora. E aí quando ele ficou, mas é que o meu nome é Xavier, meu pai é Xavier, eu quero o nome de Xavier. O Emmanuel apareceu, cala a boca, que nome? Você já teve tanto nome, um mais, um a menos. São tantos nomes que a gente já teve em reencarnação. Então, essa é a situação clara daqui da passagem que quer dizer, o Cristo não é aceito aqui no mundo. Cristo não é aceito. Aí ele volta. Quando ele assume e chega uma hora que vem um apocalipse, aí diz o professor Pietro Baldi, nenhum alto nobre desse vem aqui na terra por acaso. Vem pela vontade de Deus. Aí o evangelho vem cheio de amor. O evangelho. O evangelho vem, perdoa, ama, e se alguém bater na face, dá outra e tal, e bababá, bababá, aquela... Muito legal, e é isso mesmo. Esse é o tema do evangelho. E aí botam ele na cruz e falam, cai fora daqui, vai embora, nós não te queremos. Botam um soldado para tomar conta do túmulo. Parece que é assim. Aí vem o último livro, é o Apocalipse. Aí é diferente. O Apocalipse é para dizer, diz o professor Pietro Baldi no livro Profecia, o céu não vem aqui para perder. Não pense que vem para perder. Se você não quer se unir a ele, você vai ficar nas trevas exteriores, você vai se morder. Você vai aprender com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, você vai aprender com o desequilíbrio econômico, você vai aprender com o terrorismo, você vai aprender pela dor. Você que quer ficar onde a própria serradinha de dente. Eu estou te convidando para dar a minha alegria. Você não quer? Você que vai ficar aqui, nessa situação. Então, vem a passagem e diz, né?
Aqueles que não me quiseram, vem o Apocalipse. E o Apocalipse é como diz o professor Pietro Baldi, no livro Profecias. Basta. Chega numa hora que é a hora da virada da história, né? E quando a história faz a sua curva, aí vem a resposta da dor. Não que o plano espiritual queira nos trazer a dor. E não é ele que traz a dor. Veja bem. Você mesmo nesse mundo fica de tal forma intoxicado. É tanta intoxicação que você mesmo cria a peste. Como é que é a peste lá lá em Portugal chamava pneumônica. Como é que aqui é a peste lá do Eurico de Barçanufo, hein? A gripe espanhola. Tá certo? É o próprio... Oi? Influenza. Muito bem, é isso daí. Então é você mesmo que aqui nesse mundo, essa é a condição do mundo. Não precisa o plano espiritual intervir e trazer vírus para cá. Os vírus já estão aí, vocês têm as deficiências por falta de defesa, por falta de amor, por falta de equilíbrio, a peste toma, né? A vocês se odeiam, vocês mesmos fazem a guerra violenta. Tá certo? Eu ajudo, mando um missionário para cá, para o cara inventar o avião, tu vai lá de cima e tá com uma bomba. Não sabe brincar, não desce no parquinho, né? O cara, então ele mesmo tem que aprender a besteira que ele fez. Então a história chega na sua curva e você vai aprender pelas suas próprias trevas exteriores. E se desencarnar? E se o cara desencarna nessa condição de loucura? Matei, taquei uma bomba, fiz isso, aconteceu, fui terrorista. Eu quero agora minhas 11 mil virgens. O cara acha, taquei uma bomba, matei 17 crianças numa escola, estou procurando as minhas 11 mil virgens agora aqui no céu. Então, vem cá. Eles estão lá. Tragam-me aqueles que foram meus inimigos aqui. Olha a passagem. Tragam aqui todos esses e matai-o. Ó, última frase termina assim a parábola. Quanto aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, quer dizer, não quiseram ser um comigo, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Aí parece que o Senhor está curtindo aquela carnificina. Tragam aqui e vão matar eles na minha presença. Só que o reino dos céus é semelhante. Como é que se mata no plano espiritual? Como se mata no plano espiritual? No plano espiritual, a forma de matar lá, o sujeito está lá, eu vou matar você. Mas um espírito superior, como um espírito superior, que aí no caso é de alta nobreza, que é o Cristo, e trazer ele aqui são os servos bons e fiéis que estão em unidade a Cristo. Como é que eles fazem? E trazem lá os do mal, tragam aqui, na minha presença, e vão matar eles. Como é que se mata no plano espiritual? Então, um corpo físico para ele. A reencarnação é que é a morte. O cara sai do plano espiritual e vem para cá. Diz Paulo, na carta aos Romanos, que o pecado gerou a morte. É o pecado que gerou a morte. Diz de forma clara o Gênesis de Moisés. Vocês pecaram, desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e mal? Então prepara um corpo de pele para eles e lança aonde vai, e lança por terra, e lança na terra. Ganharam um corpo e foi lançado por terra. Como é que diz o Apocalipse no capítulo 12? E Lúcifer, com um terço das estrelas do céu, desafiaram Miguel e foram expulsos do céu e caíram por terra. Como diz o livro da sabedoria, um dos livros do Antigo Testamento, todo aquele que morre é partidário do diabo. Ou melhor, todo aquele que ainda não tem controle sobre a vida, ainda é um ser em oposição, um ser em desequilíbrio, um ser rebelde, e aí ele fica nesse ciclo das reencarnações. Por isso que a parábola abunda em 10. Eram 10 as minas,
chamou 10 servos e pegou os 10 servos e deu para eles uma mina para cada. E ele pegou uma mina e multiplicou e ficou com 10 minas. Olha o 10. E ele ganhou 10 cidades. A parábola está falando 10. E a parábola está falando 10 porque o 10 é a carta do tarô. E na carta do tarô nós encontramos essa estrutura. E nessa estrutura aqui, da carta do tarô, que é uma bola, nós temos um ser inferior subindo e descendo nessa roda da vida. Ora ele desce, ora ele sobe. E no alto, fora da roda, um ser com asinhas, fora da roda, com uma coroa na cabeça. Está aqui. Olha como desenho bem. E aí, nesse caso, está lá, carta 10 do tarô. Carta milenar de Hermes Trismegisto. Hermes, o rei da sabedoria, Trismegisto, 3 vezes grande. Ele mortaliza nessa carta, número 10, o nome, a carta da fortuna, a carta da riqueza. Todo aquele que está preso aos bens materiais fica aqui nesse ciclo da vida. E a roda não para, que é a roda da vida no budismo. E as reencarnações sucessivas. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E o que é pior, desencarnar ou encarnar? Segundo o Livro dos Espíritos, muito pior desencarnar. Encarnar, porque quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual. Quando ele desencarna, ele vem para a incerteza daqui desse mundo do cão. E ele morre de medo quando vai encarnar, porque ele sabe que aqui ele vai encontrar os amigos dele, ele vai encontrar os desafios, ele vai ter que ir para a luta. Não é fácil. Então ele fica preso à roda da vida, que é o ciclo das reencarnações. Que no judaísmo é Krikosananke, ou melhor, o ciclo da vida, do ir e voltar, da regeneração. Você vai e volta e fica preso ali. E quando você consegue romper isso? Quando você consegue administrar bem os bens. E como você consegue administrar bem os bens? Não ser mais apegado, não consegue mais ser apegado aos seus bens. A ser apegado a corpo, a ser apegado às coisas daqui do mundo. Como? Só quando você fica desprendido. E quando é que você fica desprendido? Nesse exato momento, é quando você se liberta. Então é quando você se liberta, é que você é desprendido. E como que acontece isso? Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 47, é o Fonte Viva que nós temos aí? Hã? Então tá ali, ó, na lição 47 diz assim: comece agora o seu curso de autolibertação, aprendendo a viver com tudo e sem nada, com todos e sem ninguém. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Baseado na primeira passagem de Timóteo, no primeiro livro, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos dele levar. Nome da mensagem: autolibertação. E como eu dizia, se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, comece o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Aprendendo no seu curso de autolibertação, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém, em qualquer situação, feliz, alegre, com tudo ou sem nada, com todos ou sem ninguém. É o seu curso de autolibertação.
Por enquanto que você não tem autolibertação, você é preso. Preso aonde? Nas trevas exteriores. Preso no mundo de ranger de dentes, porque você vai ser agarrado a bens, você vai agarrar em pessoas, e as pessoas traem, as pessoas mordem, e as pessoas morrem também. Você não consegue prender, reter nada. E se você quer ficar preso também a bens, os bens roubam, o governo toma, os impostos chegam, chega a inflação, e você também desencarna e não leva nada. Daí a passagem de Paulo, na 1 Timóteo 6,7. Nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos dele levar. Ou poderemos melhor explicar com Jesus e não com Paulo. É manifesto que, se aqui nesse mundo eu souber trabalhar com os recursos do Senhor e administrar bem, eu serei servo bom e fiel. E aí eu vou sair daqui com algo que eu não possuía, que é a alegria. Uma condição interna inalienável que ninguém vai tirá-la de mim. Então, trago aqui e mate na minha frente. Prepara a reencarnação. Né? Adão vivia para sempre no Éden. Quando ele morreu? Quando começa os ciclos das reencarnações. E agora, fazendo um corpo de pele, ele vai, nasce e morre, nasce, morre, nasce e morre, até evoluir, romper essa roda da vida, sair por cima, criar asas e voar. Ou melhor, ser espírito nobre. Por enquanto que não fizer isso, vai ficar preso ao ciclo das reencarnações, nascendo e morrendo. Então o morto, trazer aqui, matai-o na minha frente, é com planejamento. Ninguém reencarna, ninguém é morto, ou melhor, ninguém entra na morte da reencarnação, do processo reencarnatório, sem planejamento. Não existe desordem no plano espiritual. Ninguém renasce por acaso. Cada um nasce com os seus corretamente, com a melhor família, na melhor época, com as melhores pessoas à sua volta. Tudo isso te pertence. Tudo isso te pertence, desse jeitão. É planejado, por isso que é na minha frente. Na minha frente é com o meu planejamento. E quando diz, na frente do Cristo, é o Cristo que planeja a nossa reencarnação perfeitamente. Não existe reencarnação sem autorização do plano mais alto. Mas não são os mentores, diz lá o livro André Luiz e tal, como no livro Os Missionários da Luz, que fala sobre planejamento reencarnatório, mas nota que os mentores, como lá o Clarencio, que comanda a reencarnação de Sigismundo, está sob autorização sempre de mais alto, que está com autorização do mais alto, acaba sendo um legionário de Maria que está ligado a Cristo, etc, etc, logo sempre com a autorização do plano maior. Porque o dia que um espírito superior resolver fazer aquilo que ele acha e não é a vontade de alguém superior a ele, ele não é superior. Tá certo? Então o superior tem respeito à absoluta hierarquia e o comando é do Cristo. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, deixa claro: somos muitos membros, mas Cristo é a cabeça. Por isso é na minha presença, sobre a minha orientação, sobre o meu comando e para o melhor é que vai haver o processo da morte, ou melhor, da reencarnação. E ele vai e volta para que dentro de uma pedagogia que não quer castigar, mas uma pedagogia que quer ensinar, ele aprenda o seu curso de autolibertação. Aprendendo a viver com tudo e sem nada, com todos e sem ninguém, mas autoliberto, mantendo a alegria. Muita paz, fique com Deus.